Marketing de serviços. As organizações atuam em um cenário altamente dinâmico e competitivo, o que exige, assim, a adoção de estratégias que as permitam sobreviver e prosperar financeiramente. Desta forma, o marketing tem um papel extremamente importante, uma vez que ele é responsável por introduzir e apresentar novos produtos e serviços no mercado, criar demanda para eles, trabalhar sua aceitação pelos consumidores, além de melhorar a posição das empresas no mercado e otimizar sua lucratividade. Mediante este contexto, o marketing de serviços é uma ferramenta estratégica adotada pelas empresas que desejam, então, conquistar, manter e fidelizar clientes por meio da qualidade de seus serviços. Podemos também considerar marketing de serviços uma arma secreta na geração de valor para o seu negócio. Conforme a figura 1, podemos observar um esquema do papel dos serviços na economia. Serviços financeiros, que estão, então nós encontramos financiamento, leasing e seguros, a manufatura de serviços internos da empresa, que encontramos finanças, contabilidade, jurídico, planejamento e desenvolvimento e design, serviços de apoio aos negócios, aí encontramos consultoria, auditoria, propaganda, recolhimento de lixo, serviços prestados pelo governo, educacionais, militares, judiciários, polícia e corpo de bombeiros, serviços então comerciais, que é o atacado, o varejo e a manutenção. E abrindo para esses dois, então, nós teríamos serviços pessoais dentro dos serviços comerciais, que aí então nós teríamos saúde, restaurantes e hotéis, e trabalhar o consumidor, que seria o autoatendimento, segundo esses dois autores. Os serviços então de infraestrutura, como o transporte, comunicações, formam o elo essencial entre os setores da economia, incluindo o consumidor final. Em uma economia complexa, tanto os serviços comerciais quanto os de infraestrutura funcionam como intermediários e como canais de distribuição para o cliente final. No setor de atacado e varejo, encontramos os serviços de caixa, vendas, atendimento ao cliente, manutenção, entre outros. Sobre a ótica de Las Casas 2019, as organizações sem fins lucrativos também oferecem serviços em instituições de caridade, em museus, em universidades, em igreja, entre outros. Os serviços, então, são uma ação, um processo ou um desempenho oferecido por uma parte à outra. Assim, são conceituados como tudo aquilo que inclui todas as atividades econômicas cujo resultado não é um simples produto físico ou em construção, mas que é consumido no momento em que é gerado e oferece valor agregado, em formas que constituem, em essência, os interesses daqueles que o adquirem, segundo estes autores. Ou seja, são atividades que geram valor ao cliente, uma vez que atendem às suas necessidades, sejam elas de lazer, de saúde, de alimentação, de transportes, entre outras. Os serviços são intangíveis,
não se separam, podem variar e são perecíveis, exigindo maior controle de qualidade, credibilidade e adaptabilidade. Importante ressaltar que a sua base é a interação entre as partes, ou seja, a relação entre quem oferece e consome o serviço. Destaca a esses três autores que esse aspecto é essencial na formação da percepção do cliente quanto à qualidade do serviço. Assim, o serviço pode ser a parte principal de uma oferta ou a parte secundária. Vejamos 5 categorias de oferta existentes no mercado segundo a visão de Kotler e Keller. Serviço puro, serviço essencialmente intangível, como, por exemplo, uma sessão de terapia, uma consulta médica, uma lavagem de automóvel. Serviço principal ligado a bens ou serviços secundários. Um exemplo é uma viagem aérea, serviço principal, em que são oferecidos serviços adicionais ou bens de apoio, como sanduíches, biscoitos, refrigerantes, água e café. Para que seja ofertado este serviço, é necessário, portanto, uma aeronave, bem de alto investimento de capital. Porém, o serviço é o item principal. Bens tangíveis associados a serviços. Um automóvel, um computador ou um aparelho celular são produtos ou bens tangíveis, mas que estão associados a um ou mais serviços, como, por exemplo, venda, revisão, manutenção e tecnologia. Geralmente, quanto mais sofisticados forem estes bens, mais necessária será a qualidade do atendimento ao consumidor. Bens puramente tangíveis são bens que utilizamos sem que nenhum serviço esteja a eles associado, como, por exemplo, shampoo, creme dental, adoçantes, etc. Ofertas híbridas. Há nessa oferta bens e serviços como, por exemplo, uma vestimenta em uma loja de roupas. Ali o consumidor pode frequentar esta loja pelas roupas que compra e pelo serviço prestado. Podemos aqui dar um exemplo, um atendimento e até as condições de pagamento, entre outras comodidades que podem ser ofertadas ao cliente. A principal finalidade do marketing de serviços, então, é tornar a qualidade tangível, atendendo desta forma as necessidades do consumidor e superando as suas expectativas. Desta forma, o marketing de serviços é composto por um mix diferenciado. Além dos elementos tradicionais do composto de marketing, por exemplo, produto, preço, prazo e promoção, o mix de serviços é composto por pessoas, por processos, perfil e procedimentos, formando assim, então, o mix dos 8 P's, segundo Las Casas. Segue, então, a descrição de cada um desses elementos. O produto representa a parte tangível do serviço e requer das organizações a construção de uma marca robusta e competitiva. Nesse sentido, a marca é considerada como um meio de tangibilizar o serviço, ou seja, uma marca consistente e que transmite confiança, ela é capaz de influenciar a escolha do consumidor. O preço é uma forma de o consumidor avaliar a qualidade do serviço. Para ele, um serviço de alto preço representa um serviço de maior qualidade, e um serviço com preço menor pode ser então considerado como um serviço de baixa qualidade.
formação do preço de um serviço deve ser realizada de forma extremamente cuidadosa, para não gerar uma impressão equivocada no consumidor. A praça se refere ao melhor posicionamento do prestador de serviço junto ao seu público-alvo, ou seja, ele deve estar presente no mercado onde atua e é comum que ele se desloque de um local para outro para que o serviço seja prestado. Como normalmente o serviço é prestado e consumido ao mesmo tempo, os canais de distribuição são mais curtos e menos abrangentes. A distribuição de um serviço é marcada por grande complexidade e requer toda uma estrutura para atender às demandas. A promoção é a forma de comunicar os serviços e, para isso, podem ser utilizadas propagandas, por exemplo, comunicação por meio de mídias, merchandising, ações táticas no ponto de venda para inserir o serviço no mercado, promoção de vendas, participação em eventos, feiras, shows, distribuição de brindes, relações públicas, comunicação com diversos públicos, como fornecedores, concorrentes e governos, e venda pessoal, que seria um contato direto com o consumidor. As pessoas têm um papel essencial na prestação de serviços, uma vez que podem causar uma boa ou má impressão no consumidor. Portanto, são determinantes para a qualidade dos serviços. Aparência, educação, comprometimento e cultura são aspectos importantes na construção de uma imagem positiva do prestador de serviços. Os processos dizem respeito ao ciclo dos serviços, ou seja, a todos os pontos de interação do cliente com a empresa ao longo da prestação do serviço. Desta forma, os processos devem funcionar bem, permitindo que o cliente tenha uma boa impressão do serviço. Os procedimentos se referem à forma como os funcionários interagem com os clientes. Esse é um aspecto muito importante em serviços e que pode ser considerado como um grande diferencial. Os procedimentos dizem respeito ao tratamento dado aos clientes, ao tipo de atenção dispensada a eles e ao nível de simpatia durante o atendimento. O perfil em serviços diz respeito ao layout onde o serviço é prestado. Um ambiente agradável, com boa iluminação, ventilado e com uma boa disposição dos móveis, causa então uma boa impressão no consumidor e deve ser capaz de transmitir os benefícios que ele espera encontrar. A prestação de um serviço pode ser diferenciada por meio de cada um dos 8 P's ou por uma combinação entre eles. Porém, não existe nada mais importante do que uma empresa de serviços ser diferenciar pela qualidade. Em razão da intangibilidade daquilo que está sendo comercializado, a qualidade se torna um elemento fundamental para a satisfação e fidelização do cliente. A qualidade em serviços pode ser definida como o grau em que as necessidades do cliente são atendidas a partir da sua percepção sobre o serviço recebido. A qualidade de um serviço deve ser compreendida sob a ótica do consumidor, que é quem recebe e avalia o serviço, segundo Correia, Gianese e Las Casas. Então existem, pesquisas onde sempre se coloca a sua opinião é importante. Aqui a sua opinião é importante está se referindo ao
cliente ao consumidor. Agora, na sequência, passar um estudo de caso e as recomendações para esse estudo de caso. Uma prática. Um plano de marketing de uma pousada. Em um ambiente cada vez mais competitivo, as empresas não podem se descuidar dos aspectos que as permitam criar vantagem competitiva. Neste contexto, o marketing atua como uma poderosa ferramenta estratégica na divulgação e na internalização de produtos e serviços na mente do consumidor. No entanto, para os serviços, o marketing traz um diferencial adequado às suas características. Frente a este cenário, vamos conhecer aspectos que diferenciam o marketing de produtos e serviços e que fazem grande diferença para o sucesso de empresas prestadoras de serviços. Recentemente, você adquiriu uma pousada em uma cidade turística de grande movimento. Nessa cidade, chama a atenção não ter sazonalidade, ou seja, independente da estação do ano, a taxa de ocupação é sempre acima da média. Você teve sorte de ter fechado esse negócio, principalmente em razão do valor solicitado e por estar no local certo na hora certa. Ou seja, o antigo proprietário resolveu vender porque está de mudança com a família para outro país e, coincidentemente, você estava na região passando um final de semana quando soube da oferta e decidiu investir. No entanto, após tomar a frente dos negócios, você constatou que somente uma pousada sofisticada, bem equipada e com localização estratégica como a sua, em uma cidade altamente movimentada, não é o suficiente para elevar sua receita, ou seja, sua ocupação está abaixo da média. Consultando documentos deixados pelo antigo proprietário, foi possível verificar que existe um plano de marketing para o negócio, no qual foi trabalhado o mix de marketing tradicional, os 4 P's: produto, preço, promoção e praça ou ponto de venda. Para surpresa, encontrou-se um livro também para sugestões ou reclamações, onde observou-se muitas queixas de hóspedes em relação ao serviço prestado. Agora vamos então às questões para análise desse estudo de caso. Primeira pergunta: o que se pode fazer visando reverter essa situação apresentada aqui no estudo de caso? Recomendações, sugestões. É possível elaborar um novo plano de marketing incluindo mais outros 4 P's para ficar então trabalhar nos 8. Então mais 4, já tinham 4 do tradicional. Então vamos inserir pessoas, perfil, procedimentos e processo. Isto é uma recomendação, uma sugestão. As pessoas, por quê? As pessoas são fundamentais na prestação de um serviço e podem causar uma boa ou má impressão aos hóspedes. Aspectos como educação, aparência, comprometimento são muito importantes na prestação de um serviço. Além, é claro, de treinamento, é possível oferecer uniformes aos colaboradores e ações que estimulem nesses colaboradores, a motivação para o trabalho, trabalhar com gosto. Os processos se referem a todos os pontos de interação do cliente na pousada ao longo de sua estadia. Desta forma, todos devem estar em sintonia e funcionar bem, permitindo que o cliente tenha uma boa impressão do serviço recebido. Isso significa que o atendimento deve ser de excelência. Então aqui um foco muito importante é que o atendimento não só na recepção, mas em todos os processos ou em todos os contatos que o cliente, o consumidor tiver
dentro da pousada com os funcionários, ele tem que ser um atendimento de excelência, seja na rouparia, seja na parte da limpeza, dos serviços gerais, do atendimento, do segurança, todos. Na recepção, no restaurante, na área de lazer, no serviço de quarto, todos eles. Assim, os procedimentos se referem à forma como os colaboradores interagem com os clientes e ao tratamento que é dado a eles ao longo de sua permanência no local. Este é um aspecto fundamental e que pode trazer à pousada um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes. Pode ser trabalhado também por meio de treinamento e desenvolvimento de soft skills. O perfil se refere ao layout do ambiente. Apesar de a pousada ter uma aparência sofisticada, mobílias e equipamentos aparentemente novos, pode ser interessante rearranjar a disposição destes, modificar, alterar, de modo que o ambiente como um todo seja capaz de transmitir aos hóspedes, por exemplo, uma sensação de paz, de tranquilidade, de conforto, de descanso e qualidade. A pousada pode contratar um profissional de design de interiores para realizar as alterações necessárias nos equipamentos e nas mobílias e na sua disposição nos diversos ambientes. Para então atender os 4 P's, pessoas, processos e procedimentos, é fundamental investir em treinamento para todos os colaboradores da pousada, sem distinção, e dar-lhes a autonomia necessária e a orientação para que possam solucionar os problemas que surjam durante a prestação do serviço, sem que isso se transforme em um aspecto de insatisfação para o cliente. Respondendo então, sugerindo, trazendo algumas recomendações quanto às reclamações apontadas, que medidas poderiam ser tomadas. Aqui segue algumas recomendações. O mais adequado, o mais recomendado em relação às reclamações é disponibilizar meios que possibilitem a comunicação entre a empresa e os clientes de forma ágil, rápida, para que os problemas possam ser solucionados e a empresa possa conhecer onde precisa melhorar e como atender de forma satisfatória seus clientes e mantê-los fiéis. A empresa deve considerar a reclamação como uma forma de crescimento e, para tal, deve estimular seus clientes a deixar claro o que lhes desagrada, onde podemos ajustar, onde podemos melhorar, ou seja, incentivar os clientes a apontarem e darem sugestões de melhorias e mapear essas reclamações, apontando as propostas de melhoria. Posteriormente, divulgar os resultados tanto da pesquisa quanto as propostas de mudanças visando melhorias. Aqui então estão umas sugestões de filmes, as ferramentas da qualidade da escala cervical, que é muito interessante. Essa escala até para se aplicar, dá para se aplicar bem na prática, ela é muito interessante. Aqui tem um link. Depois já tem outra sugestão, característica dos serviços, e um outro link. E aqui as referências que foram autores que foram utilizados para a construção desse material.